Olá a todos! Você sabia que a sua saúde depende muito da saúde intestinal? Então, a desbiose não é uma doença, é um estado da sua saúde. E o microbioma ou microbiota intestinal, que é formada por mais de 100 milhões de micro-organismos, pelo qual eu já falei no vídeo anterior, se ele estiver em desequilíbrio, ele causa então uma desbiose intestinal. O intestino é tão importante que nós abordamos o próprio intestino em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre o microbioma. Primeiro eu quero agradecer a Deus, como sempre, pela oportunidade, por me permitir estar aqui no canal aqui com vocês e que Deus abençoe. E não se esqueçam de deixar um like de vocês, de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser sempre notificado pelo YouTube, compartilhar com seus amigos e deixar seus comentários. Isso ajuda muito a gente aqui no canal, se fizer sentido para você. Vamos lá então pelo que interessa. A microbiota, ou microbioma intestinal, ele tem a função, ele interfere, ele ajuda a digestão dos seus alimentos, ele tem influência no seu humor, no metabolismo, tem influência como está a sua saúde, sua imunidade e até mesmo no peso, porque ele influencia no metabolismo. Vamos lá então. O microbioma, ele para ter saúde, para ele ser saudável, ele depende do que você come e como você vive. De como você se respeita, como é o seu estilo de vida. Por isso que a gente sempre fala, não adianta eu dar um bom alimento, não, pelo contrário, errei. Não adianta você tomar medicamentos, por mais caro que seja, né? Medicamentos para problema cardíaco, problema pulmonar, ou até mesmo tratamentos alternativos, se você não cuidar, não melhorar a sua qualidade de vida, se não cuidar com os alimentos, dependendo dos alimentos que você ingere, de melhorar o seu estado de sono, o seu estado emocional. Não adianta, tem que melhorar primeiro, limpar primeiro, fazer uma limpeza da sua microbiota. Senão não vai adiantar. Você vai cuidar e você vai sempre fazer uma limpeza, não por dentro, só por fora. Não vai adiantar. Então vamos lá. O que vai interferir na saúde do seu microbioma, da sua microbiota intestinal? O seu estado emocional, o seu sono, os alimentos que você come. Vamos lá para o lado mais difícil, seu estado emocional. O estresse, ele libera cortisol. O cortisol, ele promove inflamação, deixa você no estado de alerta e acorda você, ele é que ajuda você a acordar mais cedo. Então, se ele for liberado de uma forma equilibrada, ótimo, isso é normal, né? E bem, porque o cortisol é um hormônio bom, porém ele se torna vilão se for eliminado de uma forma excessiva. Se eu for uma pessoa e viver sempre num estresse constante, sempre em modo alerta, vou liberar um cortisol elevado. Então isso vai causar com que eu tenha inflamações direto, inflamação crônica. E se eu estiver sempre ali, batendo no estresse, sempre eliminando, liberando cortisol, sempre eu estou em inflamação, em estado de inflamação. E aí o meu sistema imunológico vai ficar descompensado, não vai saber, aí então ele vai ficar tão descompensado que ele vai ficar até, entre aspas, meio maluco. Vai acabar causando, vai atingindo até o próprio organismo, ele vai se defender contra o próprio organismo, provocando então uma doença autoimune, como é o caso de lúpus, artrite reumatoide. Você acha que é só problema de genética? Não.
É muito do liberação de cortisol, inflamação em excesso. Então, da genética também a epigenética. Depende de como você vive, que vai acordar aquilo que está dentro de você. Entendeu? Por isso, o sono também prejudica. O sono, uma noite mal dormida, vai causar com que você tenha aumento de cortisol. Você vai ficar irritado, não libera hormônios do ciclo circadiano de uma forma adequada, vai liberar mais cortisol do que deveria e aí vai causar inflamação. O que você é importante fazer, na verdade, para melhorar o seu estresse emocional é você aprender a ter autodomínio das suas emoções. Eu sei que isso não é fácil, mas eu sei que você consegue já de início. Todos os dias você sempre acordar e sempre agradecer e ser sempre grato, porque Deus já fala na palavra. Deus é a sabedoria, é o dono de tudo. E Ele diz que devemos ser grato em todas as coisas. Ele já nos ensina como viver bem. Mas se for muito um estresse e você não consegue ter esse autodomínio das suas emoções, talvez até seja necessário você procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo. Mas se avalie. Mas não é o caso hoje da gente abordar. E outra situação, outra coisa que descompensa muito a sua microbiota é o que você se alimenta, os alimentos inflamatórios, como os alimentos de fast food, que são os alimentos industrializados, alimentos ricos em farinha de trigo, como pães, salgadinhos, são gostosos. Diz as boas nutricionistas que falam assim: tudo que é gostoso não faz bom, não faz bem, né? Porque a gente acaba viciando naquilo que não é bom, é uma coisa fácil e tem substâncias que causam dependência, que são viciantes. Então, tome cuidado. Por que eles são? Eu já abordei isso no vídeo anterior, mas por que eles inflamam? Porque ele tem a presença de glúten. E glúten são moléculas grandes que seu intestino não consegue digerir, causando então pequenos buracos no seu intestino, causando uma inflamação. Fica na sua circulação, fica no seu intestino, células, partículas, quer dizer, né? Moléculas grandes que não devem ficar, então seu sistema de defesa fica ali querendo eliminar e aí promove uma inflamação. Mesma coisa acontece com o uso do leite e seus derivados. Queijo é uma delícia, mas tem presença de caseína, que também são moléculas grandes que provocam inflamação. Outro que causa muito inflamação, muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas o álcool. O álcool, ele consome muita água do seu organismo e consome muita glicose. Por isso que a gente, quando uma pessoa está na ressaca, ela fica desidratada, vai beber bastante água e ela precisa consumir, a gente injeta na pessoa glicose para ela ficar boa, porque foi consumida muita glicose. E com falta da glicose, o que leva? O seu organismo de defesa, seu sistema de defesa vai também promover uma inflamação. Outra coisa que também é muito, muito bom, viciante, é o açúcar. Alimentos ricos em açúcar. O açúcar, ele, além de inflamar, porque ele está alimentando as bactérias ruins, aumentando então a população da bactéria ruim, prejudicando então as bactérias boas que estão dentro do seu organismo, ela também causa inflamação por aumentar o tecido adiposo, aumentar a gordura no seu organismo, prejudicando a função do seu fígado, do seu pâncreas, da circulação sanguínea, do coração e muitas outras coisas, causando inflamação. Sim. Então, o açúcar inflama muito. E não é, a gente precisa então ter um controle alimentar, cuidado e prestar atenção, a ser mais regrado e mais prestativo com os alimentos que você come. Se respeite, é uma questão de autorrespeito. Eu sei que não é fácil,
mas isso é possível. Como que a gente pode fazer então? Há jeito sim. E eu esqueci de comentar de que se a gente sempre se alimentar com alimentos que inflamam, o que, que vai acontecer? Eu sempre estou inflamada, sempre comendo, sempre me inflamando com alimentos ricos em fast food, nessa pressa toda, comer comida comer rápido demais, não digerir, não mastigar direito, vou ficar inflamada direto. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu fique cansada direto. Por isso que eu tenho fadiga, por isso que eu tenho um estresse constante, cansaço constante, porque eu estou consumindo, estou muito inflamada e com isso eu estou consumindo muito minha energia e fico cansada. A obesidade também é uma inflamação, né? Cansaço mesmo, né? Outra coisa é dor de cabeça, dores nas pernas, dores nas articulações, dor no corpo todo. O intestino fica inchado, né? Fica com gás, presença de gases, estufado, tem dor abdominal, se pode apresentar diarreia, pode ter o intestino preso, ou ter as duas coisas ao mesmo tempo. O intestino pode ficar preso, ou pode ter diarreia, os dois de uma coisa, hora outra. Então é aí que tá, né? Se tá sempre inflamado e se você tiver sempre na inflamação, você pode sim desenvolver uma doença autoimune. E a doença autoimune vai ocorrer aonde o seu corpo estiver mais fragilizado, um ponto mais fraco. Se eu tiver o ponto mais fraco, minha circulação sanguínea, o que eu vou ter? Uma artrite reumatoide. Se eu tiver um problema mais no intestino, eu vou ter o quê? Crohn ou um intestino irritável. E você tem jeito, sabe por quê? Vamos lá, vamos procurar ter um autodomínio das suas emoções, como eu já falei, melhorar a qualidade do sono com higiene do sono, melhorar a sua alimentação, bebendo água, 2 litros de água no mínimo, já iniciando já de manhã no jejum, que ele é muito bom, porque o que vai fazer a água? Vai melhorar o seu intestino, vai melhorar o trânsito intestinal, vai hidratar as bactérias boas, vai hidratar as células do meu organismo como um todo. Vai também, outra coisa que é legal é você estar usando alimentos que sejam ricos em fibras, que são as frutas, verduras, legumes, que vão melhorar a flora intestinal também e vão alimentar as bactérias boas. Os prebióticos, que são bons também, como a biomassa, que é feita da banana verde, caldo de ossos. Eu, particularmente, eu gosto do pé de frango, que eu tiro as unhas do pé de frango, cozinho ele como deve ser cozido, né? Não é a hora de eu estar falando como fazer aqui, que não vai dar tempo, senão demora muito o vídeo. E eu divido, eu dou até para os meus pets, sabia? Para os meus cachorros, minhas cachorras e os meus gatos. Eu acabo dividindo uma parte, deixo num pote para dar para os pets, e outra parte eu deixo comigo ali num cubo de gelos, né, em cubos de gelos ali. E eu coloco um feijão, ele não tem gosto, não põe um tempero, não dá gosto. Eu estou usando colágeno, que é ótimo, que é essencial para os meus ossos, para minha pele, para os meus cabelos, pelas minhas unhas, ajuda bastante para os meus músculos também. E as bactérias também, gente, vai ajudar muito. Os probióticos também são muito importantes, porque eles vão reinocular, tá sempre renovando as bactérias boas dentro do meu organismo. Mas sempre importante, se eu estiver muito inflamado, se a pessoa estiver muito inflamada, a gente pede para estar usando a cada 3 meses o vermífugo, como eu falei no vídeo anterior, e depois de 5 dias reinoculo com probiótico. Se estiver normal, tranquilo, não muito inflamado, cada 6 meses, vermífugo e probiótico. Mas é importante isso sim. E a atividade física é boa. Sabe por quê? Se faz atividade física, melhora, libera a endorfina, que melhora o seu humor, melhora a dor também. Além disso, vai melhorar o aporte de nutrientes e de oxigênio
para as suas células, até mesmo para as bactérias boas, para o seu sistema nervoso, e vai melhorar a dor também. Eu quero deixar aqui e agradecer a vocês pelo vídeo, mas se você ficou comigo até o final, eu quero pedir para vocês um favor. Entre aqui na descrição do vídeo, tem um pequeno teste, um teste bem rápido, para saber como é que está o seu intestino. E depois vocês entram num comentário, comente como está o seu intestino, se ele está saudável, se não. E se você quiser ainda, deixa uma palavra, eu quero, deixa nos comentários, eu quero, que eu vou mandar para vocês um protocolo rápido, um protocolo básico de boas práticas para ter um intestino saudável. Então não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, se fizer sentido para você, clique no sininho para ser sempre notificado pelo YouTube, compartilhe com um amigo seu que sempre está cansado e deixe um comentário. Isso vai ajudar muito a gente aqui no canal. E Deus os abençoe sempre. Fiquem com Deus.